Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um sábado aqui no TH+ SBT, no programa Por Você, com muitas informações. E hoje um bate-papo com o Dr. Alexandre Gigante, médico psiquiatra, que já está aqui ao meu lado, e nós vamos falar sobre a saúde mental. Todo mundo precisa de uma boa saúde mental, né? No nosso quadro Comer Bem, gente, essa época agora um curau e um curau proteico. Dança do ventre para você aprender aí da sua casa, no nosso quadro Corpo em Movimento. E nós vamos falar também sobre catarata e olha só, sobre queratose pilar. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu inicio o programa com o médico psiquiatra, Dr. Alexandre Gigante, que pela primeira vez está aqui no programa Por Você. Boa tarde, Dr. Alexandre, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Maíta, é um prazer estar aqui com você. Com certeza será a primeira de muitas gravações. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a saúde mental. Não adianta você trabalhar muito, ter muito sucesso profissionalmente, se você não tiver uma saúde mental adequada. Isso é uma das coisas que é mais importante para o ser humano, concorda? Concordo plenamente. Porque muitas pessoas têm tudo o que elas querem, ou seja, conseguem atingir ali o seu patamar profissional, tem muito dinheiro, mas não são felizes. Sim. E por que isso? Como é que hoje, nos dias de hoje, internet, rede social, tudo isso está afetando muito a saúde mental da população, doutor? Olha, então, realmente a saúde mental da população tem sido mais prejudicada nos últimos anos, não é? A gente tem observado o aumento do número de pessoas com depressão, de pessoas com ansiedade grave, pessoas com problemas de saúde mental em geral, né? Isso é fato, tem aumentado muito. Isso é fato, os estudos têm mostrado isso, okay, né? Nós estamos vivendo uma época de pós-pandemia, né? Acho que a sociedade muito não se recuperou totalmente da pandemia, foi uma época de estresse muito grande, né? Estamos vivendo uma época das redes sociais mudando o comportamento das pessoas, isso realmente principalmente influencia. Entre os jovens. Isso realmente influencia muito. Entre os jovens influencia muito, entre os adolescentes e as crianças, não é? Então as crianças estão deixando muitas vezes de ter um estilo de vida que protege de problema mental, de doença mental. Então estão se isolando mais, estão tendo menos relacionamento entre os pares, estão prejudicando o sono, dormindo menos. Quais são os tipos de transtornos que mais levam adolescentes, jovens e adolescentes para o seu consultório, doutor? O mais frequente é a depressão, né? A depressão. Depressão, isso. E seria a mais séria, a mais grave, mais perigosa? A depressão pode ser muito grave, né? Então, se ela não for tratada adequadamente, não for principalmente reconhecida, ela pode se agravar e chegar em níveis muito graves, né? Então, é importante que os pais aprendam a reconhecer a depressão precocemente. Como é aquela pessoa que está entrando em depressão? Como ela age? E uma outra questão, além das coisas que o senhor citou, o que leva uma pessoa a ter depressão? Além de tudo que você já falou. Então, no início é um pouco difícil de perceber a depressão. A própria pessoa tem dificuldade de perceber a depressão. Ela começa a atribuir o estado mental dela, que está diferente, a fatores da vida, a uma fase da vida, a problemas que ela está vivendo, né? Mas ela começa... Que também é normal essa associação. Que também é normal, mas no estado de saúde mental a pessoa consegue se adaptar aos problemas e não vai evoluindo cada vez pior. Na depressão ela vai evoluindo cada vez pior. Em que sentido? Perdendo prazer pelas coisas, né? Tendo um sentimento de tristeza mais constante, mais duradouro, difícil de passar. Começa a afetar a energia da pessoa para fazer as coisas, começa a afetar o sono, o apetite, né? Então ela começa a desenvolver o que a gente chama de síndrome depressiva. Vários sintomas vão aparecendo, só que no início ela tem dificuldade de perceber, e os outros têm dificuldade de perceber também, porque muitas vezes ainda é interno, é algo que ela está sentindo que a vida não tem muita graça, não é muito mais legal como antes, mas não está ainda afetando o trabalho, por exemplo, não está afetando ainda não é outras um motivo, né, específico, porque às vezes a gente escuta assim, fulano está com depressão. Poxa, mas por quê? Qual o motivo? Não existe motivo que leva a pessoa. Isso é bom você falar, é verdade, Maíta, não é um motivo, é sempre multifatorial. Então, tem o fator genético, tem o fator do trauma na infância, tem o fator do estresse importante que ela está vivendo, e tem um fator muito importante que é o estilo de vida. Então, dependendo do estilo de vida que ela está tendo,
ela aumenta a chance de ter depressão muito. Então, se ela não cuida do seu sono, se ela não cuida da forma como ela se alimenta, come muito alimento processado, come muito alimento com açúcar simples, ela inflama demais, aumenta a chance de ter depressão, né? Síndrome metabólica, com ganho de peso, aumenta a chance de ter depressão. Se ela não faz atividade física, se ela vive isolada, né? Sem contato social, se ela tem um relacionamento muito complicado, muito tóxico, muito difícil, então todos são fatores que eu ia falar nessa questão, a questão de amigos, um círculo de amizades. Isso é importante? Isso ajuda ou piora? Como é que funciona? Muito importante, né? Você ter relações afetivas bem desenvolvidas, né? De preferência com pessoas que agregam coisas boas. Amizades, um bom relacionamento familiar também. Né? A rede de apoio, ela é muito importante. É um fator protetor muito grande para evitar a depressão. Para evitar a depressão. Um relacionamento também, um relacionamento amoroso ali mal resolvido, também pode deixar a pessoa entrar nessa situação. Demais, né? Afeta muito a saúde da pessoa, a saúde mental da pessoa, um relacionamento onde a pessoa não é valorizada, onde o tempo todo ocorrem brigas constantes, onde ocorre traição, né? Então, uma situação de um relacionamento instável, um relacionamento tóxico, um relacionamento complicado, afeta muito a saúde mental das pessoas, né? Doutor, a questão do tratamento é por um período ou vai ser para o resto da vida? Ou a pessoa faz esse tratamento no período, ela tem alta, ela está curada, e isso não quer dizer que ela vai entrar em depressão novamente, ela pode se livrar disso para o resto da vida? É de pessoa para pessoa, depende da gravidade. Se a pessoa já tem uma genética importante para depressão, se ela já teve uma vida de infância e adolescência muito difícil, com muitas adversidades, né? Se ela tem uma situação atual de muito estresse, ela vai precisar de um tratamento muito prolongado, né? Muito longo. Não sei se para o resto da vida. Certo. Muitas vezes para o resto da vida, né? Mas o tratamento é um tratamento de longo prazo, geralmente na depressão, para esses casos mais graves. Mais graves. Agora, tem depressões mais leves, tem depressões que resolvem com mudança de estilo de vida, começa a fazer uma atividade física, já ajuda muito. Já ajuda. Né? Pode fazer uma psicoterapia. Descobre a luz no fundo do túnel. Exato. E aí, ou descobre um sentido novo para a vida, né? Muitas vezes a mudança de vida, sai de um relacionamento problemático, né? Então, algumas depressões melhoram com mudança de estilo de vida ou mudança de situação de vida. Exatamente. Mas muitas não, né? Muitas você já está num ponto que a pessoa nem consegue fazer psicoterapia, por exemplo, porque já não tem nem mais raciocínio, nem mais motivação para fazer, vai precisar de um atendimento psiquiátrico com uso de um medicamento, né? E o medicamento vai ajudá-la a regular o humor quando ela mesma não está conseguindo regular. E quando o medicamento também não faz efeito, que existem esses casos de depressão resistente ao tratamento, já tentou 2 medicamentos diferentes, em dose certa, por tempo certo, e o paciente não melhorou, você pode atuar agora com novas técnicas para tratar a depressão, né? Que são as técnicas de psiquiatria intervencionista, né? A gente tem usado atualmente a aplicação de escetamina, né? que é uma droga nova, que tem um mecanismo de ação diferente, que tem um mecanismo de ação mais rápido e pode tirar a paciente da depressão. Aquele que não melhorou com nada, está tratando há meses e não melhora, você faz essa aplicação, o paciente tem uma boa melhora, muitas vezes. Ou com um tratamento que chama estimulação magnética, que é um tratamento novo, que você usa pulsos magnéticos para ativar uma área específica do cérebro. Então nós estamos numa fase da psiquiatria hoje de mudança de paradigma mesmo, de mudança de tratamento, novos tratamentos para depressões graves, que estão ajudando muitas pessoas, né? Deixa uma mensagem para as pessoas, para os pais que estejam nos assistindo, na questão desse alerta de tratar precocemente. O alerta é que as pessoas se auto-observem, reconheçam a questão da saúde mental, não vejam isso como uma falha pessoal ou como uma derrota pessoal, que entendam que a regulação do humor é algo bastante complexo e que existem vários fatores que estão fora do nosso controle e que a gente pode, em algum momento, por todos esses fatores associados, cair num quadro de depressão. Ninguém está livre de depressão. E muito importante, lembrando, que você não chegou aí sozinho. Uma série de fatores levaram você até isso, não é? Exatamente. Outras pessoas que podem ter feito algum mal de uma certa forma levaram você a essa situação. Seria isso, né? Seria isso. Fatores que você não tem controle e que você atualmente precisa de uma ajuda para sair desse quadro que você está, né? Encarando desse jeito é bem mais fácil, né? Sim. E é real. É real, é o que se observa de todos os estudos, de toda a observação que a gente tem feito sobre esses casos de depressão, né, ao longo dos anos. Sempre tem alguma coisa ali por trás. E o tratamento... Ninguém nasce depressivo, né? Ninguém nasce... E o tratamento resolve, né? O tratamento ajuda muito.
né? Isso é muito e hoje tem importante. tratamentos mais avançados, inclusive, né? E que ajudam muito as pessoas. Então, assim, a depressão é a principal causa de incapacitação entre todas, né? A pessoa não consegue trabalhar, a pessoa gera um sofrimento interno muito acentuado, a ponto de chegar a pensar em suicídio, né? Então, precisa de se tratar, né? Exatamente. E nesse contexto, a pessoa mais importante é você. Não foi quem levou você a isso, não são os fatores, a genética, nem nada. Nesse momento, a pessoa mais importante é você. E a vida está aí para ser vivida e não para ser sofrida. Exatamente. Vamos nos cuidar, né? Vamos nos cuidar. É um Mais uma cuidado vez, contínuo. muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigado, Maíta. Foi um prazer, viu? Bom, agora eu quero falar para você da FAI. Você que tem o sonho de cursar medicina, você que tem aquele sonho de ser um doutor, a FAI, Centro Universitário de Adamantina, tem muitos cursos para você, mas a medicina está com tudo. E agora você saberá um pouquinho mais com o coordenador do curso de medicina, Dr. Carlos. Confira. Olá, meu nome é Carlos, sou professor e coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina e se o seu sonho é se tornar médico, venha fazer parte da nossa equipe. Esse é um convite para você participar de uma das melhores instituições nacionais, com 10 anos de curso sendo completados agora, formando médicos muito bem estabelecidos no mercado de trabalho, aprovados nas melhores residências, fruto de um trabalho muito árduo, construído a múltiplas mãos, com professores mestres e doutores acessíveis a todos os alunos, atuando em campos de diversos níveis de saúde e sempre buscando o nosso principal objetivo, que é formar médicos especialistas em gente. Fiquem atentos ao site e venham fazer parte da nossa equipe. Esperamos todos vocês. Estamos de volta, daqui a pouquinho, gente, você vai acompanhar Dança do Ventre. Passo a passo, os passos básicos, ok? Mas agora a gente vai conversar aqui com a Laura. Boa tarde, Laura. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Aqui no quadro Comer Bem. E olha só o que ela vai preparar pra gente. Em 21 anos é a primeira vez que nós teremos um curau? Um curau proteico, já com climinha de festa junina Olha aí, só, né? um curau proteico e com poucos ingredientes, né? Pouquíssimos ingredientes e bem saudável. Então, ó, prepara que você está no nosso quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento. Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Essence Vita. Viva o melhor da sua vida. Vamos passar então os ingredientes, né? 200 ml de leite semi-desnatado, 200 gramas aqui de milho, um scoop de whey protein, aqui eu coloquei sabor neutro, né, de baunilha, ou pode ser de leite mesmo, e canela a gosto. Canela, eu olhei ali, achei que era chocolate em pó, eu falei, mas Canela. chocolate em pó no curau não vai bem. Bom, e aí? Facinho de fazer lá? Facinho de fazer. Então vamos lá. Vamos bater no liquidificador aqui o milho e o leite. Agora tem que coar? Agora É tem que isso? coar para tirar o bagaço e só o líquido mesmo. Ah, então vamos E a lá. gente vai levar pro fogo. Agora ficou só Só o caldinho o mesmo. caldinho. E agora a gente vai mexer aqui em fogo baixo, uns 10 minutinhos. E não coloca ainda o whey? Não, o whey eu deixo pra colocar por último. Por último. Porque às vezes quando esquenta ele muda um pouquinho o sabor. Ele não degrada nem mexe com as proteínas dele, né? E aqui vai ficar durinho, vai ficar daquele ponto. Vai por conta do amido do milho, né? Então ele já vai ficar durinho. E a gente vai mexendo até ele dar uma engrossadinha, ficar aquele pontinho de mingau, sabe? E agora você vai desligar o fogo. Agora eu vou desligar o fogo e a gente vai acrescentar o whey protein. Sempre devagarinho pra não empelotar. Coloca um pouquinho, aí a gente mexe bem. Por que tem que ser com o fogo desligado, Laura? Pra ele não mudar tanto O sabor? o sabor. Então a gente terminou aqui, né? Ficou o pontinho de mingau. E agora a gente vai só finalizar aqui com a canela em pó. Lembrando que você falou que daria
de 2 a 3 porções, depende, né, a pessoa. Depende do tanto que a pessoa come. Eu aqui já é uma porção só, se bem que sobrou um pouquinho ainda na panela, a gente sobrou já tirou pouquinho, daqui, né? sim. Agora fala uma coisa pra mim, se eu até gosto de comer quentinho, se deixar na geladeira por um bom tempo, ele fica durinho naquele... Dá pra endurecer um pouquinho mais. Ai. Dá pra cortar assim, mas ele fica bem mais durinho do que tá agora, né? Agora ele tá assim, ó. Então vamos lá com essa canela, Então que eu tô vamos... louca pra provar. Aí a canela é a gosto, né? Você vai colocando de acordo com o tanto que você Pode gosta. pôr abaixo. Também gosto bastante de canela. Gente, olha só que lindo, tá quentinho. Nosso cura, olha como ele já mudou, ele já tá mais durinho. Não vou queimar a boca, né? Então, quem fala que não dá pra comer doce, gente? Olha que... Nem parece fit, né? É maravilhoso, eu amo esse curau. Proteico. Maravilhoso. Ele tá quentinho. E agora eu quero ver como ele vai ficar depois geladinho. Vai ser esse aqui, vai ser minha sobremesa. Gente, agora, todo mundo gosta da dança do ventre, né? Ó, já fiz também, não lembro de alguns. Já fez dança do ventre, Laura? Ixi, faz muito tempo. Faz muito tempo? Então, ó, vamos aproveitar agora. Vamos relembrar. A Viviane vai passar alguns passinhos, qualquer pessoa pode aprender. Vamos lá? Boa tarde, Viviane. Corpo em Movimento. Oferecimento. Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. E Clínica Doutora Denise Chiquito, plantando cuidado, colhendo autoestima. Olá, Maíta, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Viviane Lua, estou muito feliz de estar aqui no programa mais uma vez. Eu estou aqui para falar sobre a qualidade de vida e a importância da atividade física e da dança. E hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre as aulas de dança do ventre, falar um pouquinho sobre a Evolua, né? Que nosso objetivo maior é ajudar mulheres a se desenvolverem, ter um desenvolvimento pessoal, atividade com exercício e saúde física e mental. E hoje eu vou te ensinar 3 movimentos básicos de dança do ventre, movimentos simples para você conseguir me acompanhar aí da sua casa. Então vamos fazer comigo? O primeiro movimento é a batida lateral. Como nós vamos executar esse movimento? As meninas vão fazer junto comigo. Eu vou colocar os meus pés, as pernas, na lateral. Então eu vou deixar bem confortável na direção dos meus quadris, tá? Joelhos relaxados, quadris também encaixadinho, ombros para trás, postura. Nós vamos colocar os braços aqui nas laterais, na direção dos ombros. Esconde os dedões para ficar um movimento mais postural e nós vamos jogar o nosso quadril para a lateral. Então, inicialmente, faça conforme o seu corpo te conduzir. Aos poucos, você vai obtendo força para deixar o seu movimento mais forte. Então, o segredo aqui desse movimento é a contração do glúteo. O próximo movimento é o famoso shimmy. Shimmy significa tremido em árabe. Então, como que nós vamos executar? Pernas abertas na direção dos quadris. Eu vou fazer uma leve flexão. Então, eu vou intercalar o meu peso de um lado para o outro, ok? Conforme a gente vai acelerando esse movimento, ele vai se tornando o tremido. Então, eu costumo deixar o peso lá no calcanhar para que o movimento fique mais natural. Ele não pode ser forçado, tem que ser natural. E nós vamos utilizar os braços aqui na frente, ó, na direção dos ombros, na altura dos ombros, e esconde os dedões, uma mão em cima, outra embaixo. Pratique deixando sempre o corpo solto, relaxado. O terceiro movimento nós vamos fazer com as mãos, então nós vamos deixar bem leve. Vou fazer como se fosse uma onda, tá? Então imagina o desenho de uma onda aqui na frente, ó. Nós vamos devagarzinho, eu vou flexionar os meus dedos lentamente em movimentos de ondas. Eu posso fazer tanto na posição da horizontal quanto na vertical.
a gente lá no Instagram, evolua.studio com S mudo, ou Viviane Lua, e também no YouTube, Viviane Lua. Um super beijo, Maíta, e até a próxima! E agora a gente vai para o quadro Doutor Responde, 2 assuntos interessantes, que é sobre a catarata e o outro sobre queratose capilar. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare, Oncoclínicas. Cuidar sem limites, essa é a nossa essência. Laboratório Marlene Spier. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. E CADRE, Centro Avançado de Radiologia. Olha só a primeira pergunta, gente. Todas as pessoas em um determinado momento da vida vão ter problemas de catarata? A partir de que idade e quais são os primeiros sinais que começam a aparecer? Quem responde para todas as pessoas que têm essa dúvida é o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde, Maíta. Mais uma vez com você. Vamos falar hoje sobre catarata. Catarata, todos nós um dia vamos ter catarata, mais cedo ou mais tarde. Normalmente a partir dos 58 anos de idade, 59, a catarata começa a aparecer. O que é catarata? Catarata é o envelhecimento do cristalino. Dentro do olho nós temos uma lente que é transparente, que leva a visão até o fundo do olho. Com o passar do tempo, a irradiação ultravioleta, a alimentação, a genética e o envelhecimento, esse cristalino fica opaco, que se torna uma catarata e a visão começa a reduzir. Qual é o tratamento? O único tratamento é cirúrgico. Retira-se essa lente opaca e coloca-se uma lente nova para que melhore a visão. Doutor, todos nós vamos ter catarata? Sim, mais cedo ou mais tarde. Mas nós temos catarata congênita, quando a criança, durante a gestação, a mãe pode ter alguma doença e evoluir para uma catarata congênita. Temos a catarata senil, que é do envelhecimento. Temos a catarata medicamentosa, para pacientes que tomam, por exemplo, o meticortem ou o corticoide. Pacientes que têm catarata por doenças, como a diabetes e outras doenças reumatológicas. Então, todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter catarata. Obrigado, um prazer. Até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio. E agora a doutora Denise Chiquito, dermatologista, vai responder a seguinte pergunta. Queratose pilar tem cura? Existe uma causa e com um tratamento adequado pode sumir desse problema? Boa tarde, doutora Denise. Boa tarde, Maíta, tudo bem? Respondendo a dúvida, quanto à queratose pilar, primeiramente, quais as causas? Geralmente você não escolhe ter essa condição. Quem tem queratose pilar tem uma predisposição genética para que isso aconteça. Então nós temos aí um excesso de formação de células mortas, que nós chamamos de queratina, em volta de folículo piloso. São essas células mortas que dão pra gente aquele aspecto de bolinhas espessas que incomodam, geralmente na região de braços, de bumbum e até em coxas. E o paciente que já tem a tendência pode ter isso agravado por situações de ressecamento, de atrito. Então, essa condição geralmente é por predisposição mesmo. Agora, tratamento existe? Existe. Quando nós falamos de queratose pilar, nós não dizemos o termo de cura. Existe tratamento e tratamentos que promovem bons resultados. Mas nós sempre reforçamos para os nossos pacientes que é preciso ter manutenção. Se você tem uma queratose pilar, você pode optar por tratamentos diversos. E isso vai ser orientado de acordo com a gravidade do seu problema. Então, a gente começa por hidratação, evitar esse atrito excessivo, usar esfoliantes suaves, como alguns ácidos anti-inflamatórios. E isso é feito numa rotina. Pacientes que depois querem algo mais prático, nós temos opções de medicamentos que controlam essa produção excessiva de células mortas, como isotretinoína. Nós temos opções de lasers que também fazem com que o seu folículo fique menos entupido e tenha menos formação de bolinhas. Com isso você fica um pouco livre dessa rotina diária de cremes. Então é possível escolher uma opção aí que mais se adeque à sua rotina.
E, de acordo com a opção escolhida, você pode ficar mais ou menos tempo sem ter novas lesões. Então é possível sim você ficar num período de 6 meses a 1 ano sem ter lesões novas, mas uma manutenção sempre é necessária. E isso pode ser discutido em consulta, de acordo com o que você objetivar de tratamento. Obrigada e até breve, Maíta. Obrigada pela participação, doutora Denise. Chegamos ao final de mais um programa Saúde e Bem-Estar aqui no Por Você, através da TH+ SBT. Te espero sábado, tenha um excelente final de semana. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.